melhor aposta na ética, na política que nós podemos ter no Brasil, é melhorar as condições de ensino, ter um povo que tenha mais acesso à educação, à informação, à cultura. Eu acho que esse é o melhor caminho para nós. Ou esse é uma outra questão. Não, a legislação que pune, e rigorosamente, nós já temos. E temos tido exemplos. Agora passou o governador de Brasília, quanto tempo preso, um presidente da República, deputados, senadores que foram destituídos dos seus cargos. E acho que isso também demonstra que o Brasil tem procurado avançar na defesa da política como uma atividade digna, embora esse seja um processo em construção. Desafio para o futuro. Se é legítima a aliança de grupos, correntes de pensamento tão diversas para a garantia de governabilidade e se atingir os fins que se acredita e que se propõe, se é esse o caminho, isso está justificado? O que explica a descrença do cidadão? Porque ele olha e pensa o que pensa e fala genericamente o que é muito grave, que político não presta. Maria Lídia, quando a gente discute o Brasil ou a política do governo, nós discutimos o programa do Lula internacional, nós discutimos o programa do Lula aqui. Todo esse leque de alianças formado foi formado em torno de um programa, como quando o Fernando Henrique governou. Sim, nós discutimos a política do Fernando Henrique. O problema da ética é um problema sério, que o Aldo apontou o caminho, que é a educação do povo, informação, e eu acho... E ninguém fala em sanção? E hoje, mas tem muita sanção. E hoje nós temos a Polícia Federal atuando independente do partido. Você já viu ações da Polícia Federal contra o PT, contra o PSDB, contra o DEM, contra todos os partidos. Ela ela não é manietada pelo governo. Você tem um Ministério Público cumprindo as suas funções. Ameaçado aí com uma lei de mordaça, né? A lei, nós vamos discutir outra coisa. É outra situação. A lei é outra situação. Não vamos discutir, que não é lei ainda, é um projeto que está sendo discutido na Câmara. É uma ameaça, digamos. Não é uma ameaça. Mas esse é um outro debate. Nós temos o judiciário funcionando perfeitamente. Agora, tem um problema claro, que é a baixa credibilidade que tem o Congresso Nacional. Isso nós temos que responder. Temos que responder não vendo apenas o indivíduo que está ali dentro do Congresso. O poder mais fiscalizado, mais transparente é o Congresso Nacional. Todo mundo sabe quanto o deputado ganha, todo mundo tem publicamente... Mas não sabe quanto ganha um promotor. Não sabe. Não sabe. Todo mundo sabe o que é que um deputado faz. E quando acontece uma coisa com um deputado, é imputado ao Congresso Nacional. E não aquele deputado, que deve pagar pelo que ele cometeu. É quando acontece com um deputado ou quando os pares do deputado fazem um cerco tal... Mas você não aí fica aquela impressão que todos têm um envolvimento pelos mecanismos de proteção que são instituídos. Não tem mecanismo de proteção. Você tem toda transparência com a mídia. Até as nossas Mas é exatamente por essa transparência que existe essa má imagem, que aparece tudo. Mas o tudo que aparece, muitas coisas bem feitas não aparecem. Eu vou te dizer uma que eu não vi nenhuma notícia na televisão. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados, quarta-feira passada, um dos projetos mais importantes da democracia brasileira, que foi o acesso à informação. Reduzimos o prazo dos documentos secretos, que eram eternos, para no máximo 50 anos. Acabamos com o sigilo para crimes de direitos humanos e agressões aos direitos humanos. E mais importante, você como cidadã tem o direito de ter qualquer informação sobre o governo. Basta pedir. Isso está no Senado. É avanço.
É o maior avanço. É avanço. É um grande avanço. É um grande avanço. Ninguém noticiou. Eu só queria fazer um comentário sobre isso. Como eu disse ao início, eu acho que houve muitos avanços democráticos no país, isso é inegável e precisa se colocar isso. Agora, eu só quero centrar nesse ponto. A imagem do Congresso Nacional é muito ruim na sociedade brasileira. É preciso pensar por que isso ocorre. E o efeito disso, há várias pesquisas que mostram isso é empírico. O efeito que isso causa na democracia brasileira é de parecer que ela avançou menos do que ela avançou, e ela avançou. Eu acho que é preciso ter uma reflexão na classe política, na elite da classe política. O Vacarezza e o Aldo participam da elite da classe política brasileira, de como resolver esse problema. Eu concordo com você. Senhores, em questão termina aqui. Hoje, nós debatemos os desafios do Brasil pós-Lula. Uma reflexão sobre a identificação das grandes questões, algumas delas. Certamente não esgotamos o tema. Questões do porvir e ações políticas para a solução de problemas que afligem a população. Muito obrigada. Obrigada a todos pelo empenho nesse debate, nessa reflexão. Estaremos de volta no próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite, até amanhã, às 7h, no Jornal da Gazeta. A Inter encara o Barcelona pela semifinal da Liga dos Campeões, nesta terça, 13h30 da tarde, ao vivo.